Vamos aqui agora então visualizar a tela recebimento de parcela único detalhe. Bom, eu já estou aqui com a tela recebimento de parcela grid aberta, tá? Eu já tenho aqui as minhas parcelas já cadastradas no sistema. Eu vou realizar o recebimento aqui de uma parcela. Bom, eu já estou aqui com a parcela selecionada. Clicando aqui neste botão aqui eu posso receber as parcelas que estão selecionadas. No caso que eu vou selecionar apenas uma parcela, ok? Essa parcela que eu selecionei, ela já está com status recebida, ok? Perceba aqui que o status da parcela já está como recebida. Então, ela abriu aqui para mim já com os dados aqui já completados aqui, ok? Então ela já está aqui com a data de recebimento, 1/2/2011, e o tipo de recebimento foi cartão. Não tem nenhum histórico aqui, nenhum tipo de histórico. Temos aqui todos os dados, o valor da multa, taxa da multa. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui uma outra parcela aqui que esteja com o status a receber. No caso, essa segunda aqui está com o status a receber. Ok? Então, selecionando essa parcela, clicando aqui no botão para receber essa parcela. Agora sim, ela abre aqui a parcela já com os dados lá que nós já temos cadastrado no sistema. Então, aqui essa parcela nós geramos aqui com o valor de R$1.000, tá? A data de vencimento é 15/3/2011. Ela pode ser paga com desconto até 10/3/2011. O documento de origem aqui no caso é a nota fiscal. A data de emissão desta parcela foi 4 de fevereiro de 2011. O valor desta parcela é R$1.000. A taxa da multa de 1%. Ok? O valor da multa, no caso aqui, o sistema está calculando automaticamente. O usuário informa aqui qual que é a taxa da multa e o sistema calcula o valor de acordo com o valor aqui da parcela a receber. Então, 1% de 1.000, no caso aqui ele calculou R$10, ok? Nós temos aqui a taxa de juros, da mesma forma que a taxa da multa, ele calculou o valor dos juros, temos a taxa do desconto e da mesma forma que da multa dos juros, ele também calculou aqui o valor do desconto. E automaticamente também o sistema aqui já preencheu o campo aqui valor a receber, ok? Que no caso é a soma aqui do valor dos juros, aliás, o valor da multa mais o valor dos juros menos o valor do desconto, ok? O que o usuário vai ter que informar aqui então? Ele vai ter que informar qual a data que aquela parcela está sendo recebida, tá? Ele informa aqui a data de recebimento. Aqui nós temos um lookup para o usuário selecionar aqui qual o tipo de recebimento. No caso aqui eu vou escolher o tipo de recebimento em dinheiro. Se nós realizarmos alguma alteração aqui nesses campos de taxa, perceba aqui que o sistema também já faz o cálculo automaticamente, ok? Então, nós não o sistema calcula aqui automaticamente o valor dos juros e também o valor a receber. Ele já informa aqui o valor a receber para a gente, então facilita aí para o usuário. Então, selecionando a data data de recebimento, o tipo de recebimento, o usuário poderá informar aqui também um histórico deste recebimento, ok? Informado todos os parâmetros, o usuário vai salvar este recebimento, ou seja, ele vai receber aquela parcela. O que vai acontecer? Quando nós clicamos em salvar, o sistema fecha a tela de recebimento único detalhe, atualiza aqui os dados na tela recebimento de parcela grid e salva os dados daquela parcela, ok? Se nós visualizarmos aqui no banco de dados, nós temos aqui a tabela parcela recebimento. Então aqui eu já tenho salvo o recebimento dessa parcela, ou seja, eu tenho aqui os dados do recebimento da parcela, ok? Voltando aqui no sistema, se eu selecionar essa parcela novamente e abri-la, o que vai acontecer? Ele já vai trazer para mim todos os dados já salvos no banco de dados, ok? Então eu posso alterar os dados
desse recebimento de parcela, ok? Eu posso, por exemplo, aqui alterar o tipo de recebimento ou a data do recebimento. Lembrando que essas funções de alteração e exclusão serão funções que um usuário comum eles não terão acesso, ok? Provavelmente somente o gerente que terá acesso a essa função, tá? Mas isso aí vai ser definido posteriormente num módulo administrativo, ok? Então, realizando aqui a alteração da parcela, eu vou salvar. Ele vai manter para mim o status da parcela como recebida, ok? Só que ele alterou lá para mim o tipo de recebimento. Se nós visualizarmos aqui no banco de dados, o tipo de recebimento aqui está como ID 1. Aqui na tabela tipo recebimento, nós temos aqui ID 1. Eu mudei lá para o cheque. Se nós voltarmos aqui na parcela recebimento, perceba que ele mudou o ID do tipo de recebimento para 2, ok? E a parcela continuou lá com status recebida, tá? No caso, se eu quiser excluir este recebimento, então clicando aqui no botão de Delete, eu vou excluir o recebimento dessa parcela. O sistema aqui pergunta se realmente quero excluir esses dados, eu clico em Sim, e ele vai excluir aquela parcela. Aliás, ele vai excluir o recebimento daquela parcela, tá? Ele não exclui a parcela a receber. Então, a parcela continua aqui no sistema, tá? Ele volta o status da parcela como a receber e exclui somente o recebimento daquela tabela, aliás, daquela parcela. Então, aqui eu tinha o recebimento da parcela cujo ID era 61. Se eu atualizar aqui os dados, veja que ele excluiu o recebimento daquela parcela. Ok? No caso aqui foi a parcela aqui no ID 61 que nós recebemos. Nós podemos verificar aqui que a parcela não foi excluída. Ok? Bom, então essas são as funcionalidades aí da nossa tela de recebimento único de parcela. Vamos agora aqui visualizar o código-fonte. Ok? Então aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.cliente eu tenho aqui a classe parcela recebimento único detalhe, ok? Então aqui está, nós temos aqui um formulário, tá? Um form, onde nós temos lá todos os atributos na tabela parcela recebimento. Visualizando aqui novamente aqui o DER, nós temos aqui o ID da parcela a receber, o ID do tipo de recebimento, data do recebimento, taxas, valores e o histórico aqui também, ok? Nós temos aqui alguns botões, no caso o Edit Button, o Delete Button, o Reload Button e um Save Button, ok? Aqui no código fonte temos também uma classe que estende a internal frame do OpenSwing, tá? Nós temos aqui a definição do lookup, que é o lookup lá do tipo de recebimento, que é onde o usuário aqui informa o tipo de recebimento daquela parcela. Então nós temos aqui os controllers desse lookup, tá? Aqui no construtor nós temos aqui a configuração do lookup do tipo de recebimento. Então aqui nós definimos que o value object class name deste lookup é com.t2tirp.contas a receber.java.tipo recebimento vo. Tá? Aqui nós identificamos os devidos relacionamentos deste lookup do tipo, aliás, do VO tipo recebimento VO com o VO parcela recebimento VO, tá? Após identificar esses relacionamentos, nós definimos aqui o nome das colunas lá da janela lá de importação do tipo de pagamento, aliás, do tipo de recebimento, ok? Aqui nós temos algumas definições das colunas que ficarão visíveis, temos a definição aqui do lookup data locator, do lookup controller também, e nós temos aqui o método, o grid method name, ou seja, nós temos aqui definido qual que é o nome, o request name lá no servidor que vai importar os tipos de recebimento. Então aqui no caso importa tipo de recebimento. Então aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.servidor nós temos aqui a classe importa tipo
Aqui está tipo pagamento, tá? Nós temos que alterar o nome dessa classe. Eu vou alterar posteriormente, ok? Então aqui nós temos a classe importa tipo recebimento action, né? Nós vamos realizar essa alteração. Nós temos aqui o request name importa tipo recebimento, ok? E aqui no método execute command nós vamos buscar todos os tipos de recebimento que estão cadastrados lá no sistema, tá? Então, voltando aqui no construtor desta tela nós temos como parâmetro um controller. Quem é o controller? É o parcela recebimento único detalhe controller. Esse que nós vamos definir aqui o nosso form1 como o controller desta tela, tá? Então aqui no pacote do lado do cliente, no contas a receber.cliente, nós temos aqui a classe parcela recebimento único detalhe controller, ok? Bom, aqui neste controller nós temos aqui o método load data, onde nós informamos lá, solicitamos a requisição para o servidor. No caso aqui o request name lá do servidor desse controller, né, o request name lá que ele vai solicitar, o nome é parcela recebimento único detalhe action. Então voltando aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.servidor, nós temos aqui a classe parcela recebimento único detalhe action, ok? Então aqui nós temos o nome da requisição, o request name dele, e aqui no método execute command nós vamos definir através da ação informada lá nos parâmetros da requisição do cliente, tá? Qual ação nós iremos executar. No caso lá o cliente solicitou uma ação de load, então ele automaticamente vai executar aqui o método load. Bom, no método load ele vai carregar os dados daquela parcela recebimento, ou seja, ele vai buscar os dados da parcela a receber, ou seja, aqui ele vai verificar qual parcela a receber que o usuário selecionou, tá? Para poder abrir os dados aqui na tela de parcela de recebimento único detalhe, ok? Então ele busca ali a qual parcela receber que ele vai fazer o pagamento, ou, aliás, que ele vai receber, né? Realizar o recebimento, tá? E vai abrir os dados lá para o usuário visualizar, ok? Bom, continuando aqui, este parâmetro aqui da parcela a receber, vocês podem verificar que ele foi informado aqui já no construtor mesmo da classe, ok? Esta classe aqui, controller, ela já recebe como parâmetro um parcela a receber. Nós visualizamos lá na classe parcela, aliás, recebimento de parcela grid, que ao clicar ali no botão, nesse generic button de recebimento de parcela, ele já busca aqui qual que é a parcela a receber que o usuário selecionou e envia lá como parâmetro para o construtor deste controller. Então, aqui no método load, nós enviamos aqui o parcela a receber a qual o usuário está selecionando, ok? Continuando aqui, nós temos o método after reload data. Quando que esse método é executado? Então, ao terminar de carregar os dados no form ali do parcela recebimento único detalhe, nós iremos executar esse método aqui, tá? Então nós buscamos lá qual que é o parcela recebimento VO, que estará vinculado àquele a nossa tela, tá? E definimos aqui alguns atributos. Nós verificamos se aquela parcela recebimento já foi recebida, tá? Se ela foi recebida, o atributo aqui que nós estamos chamando getID, ela vai ser diferente de nulo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o modo daquele nosso formulário para como somente leitura. Caso contrário, significa que essa parcela ainda não foi recebida, tá? Então nós vamos colocar
o formulário no modo de insert, ou seja, o usuário poderá informar os dados para recebimento da parcela, ok? Nós definimos aqui, buscamos aqui os valores lá da parcela a receber, no caso lá os valores da taxa de juros, taxa da multa, taxa do desconto, e setamos esses dados lá nesses campos aqui, nos respectivos campos, né? De taxa, da multa, valor, aliás, multa, juros e desconto, ok? Nós chamamos aqui o método pool lá do form, parcela recebimento, ok? Nós buscamos lá o form parcela recebimento e chamamos aqui o método calcula valor a pagar. Bom, voltando aqui na classe parcela, parcela recebimento único detalhe, nós temos ali o método calcula valor a pagar. Então é este método que vai realizar ali o cálculo automático do valor da multa, dos juros e do desconto, ok? Então, quando eu carrego os dados da parcela a receber para que o usuário receba aquela parcela, eu chamo automaticamente esse método aqui, calcula valor a pagar. Então eu vou buscar ali todos os valores que estão definidos naqueles campos de taxas e vou realizar o cálculo dos valores. Eu pego as taxas, calculo os valores e calculo aqui também o valor total a receber, ok? Bom, voltando aqui no controller, eu chamo lá o método para calcular os valores, ok? Então, continuando aqui, eu tenho o método insert record, ok? Nesse método insert record, eu vou informar lá para o servidor que a ação agora nesse momento é uma ação de insert, ok? E vou enviar para ele qual objeto que será inserido naquele momento. Então, aqui na classe action, ele já identificou que a ação será de insert e vai executar aqui para a gente o método insert, ok? Ele vai buscar lá os parâmetros que foram informados, tá? Então ele vai buscar o parcela a receber, ou seja, qual parcela que será recebida, tá? E vai realizar o recebimento dessa parcela. Então ele vai setar aqui o status da parcela. Primeiramente, ele verifica se aquela parcela se ela já foi recebida, ou seja, se ela está com o status de parcela 2. Relembrando aqui na tabela status de parcela, o status de parcela cujo ID é 2 é como o status recebida. Então, primeiramente, o sistema aqui verifica se aquela parcela já foi recebida, tá? Se o usuário não está tentando receber ela mais de uma vez. Caso ela já esteja com o ID, ou seja, caso ela já esteja recebida, o sistema vai informar aqui uma mensagem de erro, tá? Vai informar que não foi possível receber a parcela, porque o status de parcela não permite o recebimento daquela parcela, ok? Passando por esta validação, o sistema então calcula se o valor informado pelo usuário, ou seja, se o valor total a receber informado pelo usuário confere com o valor da parcela a receber e a soma aqui do valor dos juros, do valor da multa, com a subtração aqui do valor do desconto. Então o sistema vai verificar se essa conta aí foi feita corretamente, ok? Caso esta conta esteja correta, o usuário informou o valor a receber corretamente, ele vai mudar o status da parcela, vai mudar para 2. No caso, o status 2 lá é recebida, ok? Ele vai salvar essa parcela, ele vai salvar os dados da parcela a receber, tá? Caso o valor não seja igual ao caso a soma lá dos valores seja diferente, tá? Ele vai informar aqui uma mensagem para o usuário: o valor a receber não confere. O que esse método aqui, compare_to, faz? Bom, vamos verificar aqui. O método compare_to, ele vai retornar o seguinte. Por exemplo, aqui eu estou buscando aqui, ó, o valor
Pessoal, aqui está valor pago, mas na verdade é valor recebido, tá? Vocês perceberam que em muitos locais tem valor pago, tal, mas é porque eu aproveitei bastante coisa do módulo contas a pagar. Mas esse aqui eu vou alterar também, vou colocar como valor recebido, ok? Então ele vai buscar lá o valor recebido, vai comparar com o valor total. Caso este método retornar menos 1, significa que o valor pago, ou seja, o valor recebido, é menor que o valor total. Caso ele retorne 0, significa que o valor é igual. E caso retorne 1, significa que o valor é maior que. Ok? Então, se a comparação aqui dos dois valores for igual a 1, eu retorno a mensagem lá para o usuário que o valor a receber não confere, tá? Se esse método compare_to retornar menos 1, ou seja, retornar o valor recebido for menor que o valor total, eu vou... no caso aí vai acontecer um recebimento parcial de parcela, tá? O recebimento parcial de parcela vai ficar como um to do, ou seja, nós vamos discutir esse recebimento parcial de parcela lá no EAD, no ambiente de suporte a este módulo, que é o módulo contas a receber em Java, tá? Após realizar toda essa verificação aqui dos valores, eu vou realizar o recebimento daquela parcela, ok? Bom, continuando aqui no controller, nós temos aqui um método afterInsertData. Quando é executado esse método afterInsertData? Após inserir um registro, ou seja, após receber lá uma parcela, automaticamente eu vou executar um método InsertData. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tela de pagamento e recebimento grid, vou atualizar os dados daquela tela, ok? E vou fechar a minha tela de pagamento único detalhe. Ok? Bom, nós temos aqui também o método updateRecord, que é quando nós iremos atualizar, alterar um recebimento de parcela. Então aqui eu informo aqui como parâmetro, primeiramente o primeiro parâmetro é qual ação que será executada, ok? Então no caso aqui é uma ação de update. Informa aqui os outros dois parâmetros, que são os objetos antes da alteração. No caso aqui não são objetos, não é um único objeto, né? Então o objeto antes da alteração e o objeto já alterado. Então eu vou solicitar essa requisição lá para o servidor. Então aqui no lado do servidor ele vai identificar que a ação é uma ação de update e vai executar aqui o método update. Então aqui ele vai buscar os parâmetros lá que foram informados lá pelo lado do cliente, né, que o cliente enviou a requisição, e vai realizar as devidas alterações. Bom, novamente ele vai verificar aqui se o valor a receber confere, tá? Caso não, ele vai emitir uma mensagem para o usuário. Nós temos aqui também vai ficar como to do o recebimento parcial de parcela, né? Caso o usuário altere o valor do recebimento e informe um valor menor que o valor total a receber, ok? E após verificar todo esse valor que o usuário informou, ele vai alterar os dados lá do recebimento da parcela, ok? Após realizar a alteração desses dados, automaticamente será executado aqui o método afterEditData. O que nós fazemos? Da mesma forma lá que depois de inserir, nós atualizamos os dados lá da tela parcela recebimento grid e fechamos a tela de recebimento único detalhe, ok? Nós temos aqui o método deleteRecords, ou seja, quando nós queremos excluir o recebimento de uma parcela, aqui no método getData nós informamos aqui como parâmetro o request name lá do servidor e um array de objetos. No caso aqui nós informamos que a ação é uma ação de delete e informamos qual objeto será excluído, ok? Então aqui no método de delete, o que nós iremos fazer? Buscamos lá
aliás, o sistema que identificou que é a ação de delete, então vai executar aqui o método delete. Então buscamos os parâmetros que o lado do cliente enviou, no caso lá o objeto que será excluído, ok? Nós alteramos o status de parcela da parcela a receber, ok? Ou seja, uma parcela a receber, ela está vinculada a um recebimento de parcela. Então nós temos que mudar o status da parcela a receber para a receber, ou seja, aquela parcela não está mais como recebida. Então, primeiramente, nós mudamos o status daquela parcela, voltamos para a parcela a receber e excluímos o recebimento da parcela, tá? Então, nós não excluímos a parcela a receber, nós excluímos o recebimento, ok? Então, excluído aquele recebimento e alterado o status da parcela, nós executamos aqui o método afterDeleteData, que é feito da mesma forma que após a atualização e a inclusão. Então nós atualizamos os dados lá na tela parcela recebimento grid e fechamos a tela de recebimento detalhe único, ok? Bom, voltando aqui na classe parcela recebimento único detalhe, nós podemos verificar aqui que nós temos alguns outros métodos, ok? Então aqui eu tenho o método numeric control focus lost. O que é esse método? Quando que esse método é executado? Nós temos aqui... Bom, primeiramente nós temos que identificar qual objeto que é o numeric control 1, né? Numeric control 1 é o campo aqui taxa da multa, ok? Perceba aqui que é este campo que está selecionado. Então, ao clicarmos aqui com o botão direito, nós temos aqui a aba eventos, tá? Em eventos nós temos os eventos de foco. Então nós vimos aqui em eventos, focos e focus lost, ou seja, quando aquele objeto perde o foco na tela. Então, toda vez que o numeric control 1, que é o objeto aqui onde nós informamos a taxa da multa, por exemplo, agora ele está com o foco. Quando ele perde o foco, o sistema automaticamente vai calcular o valor a receber. Da mesma forma, nós fizemos isso aqui para os outros campos, os outros objetos aqui de taxa. Então, a taxa da multa, a taxa de juros e a taxa de desconto. Então, quando cada um desses objetos perde o foco, eu automaticamente chamo aqui o método calcula valor a pagar, que é aquele método que nós já vimos aqui anteriormente. Ele vai calcular o valor, na verdade aqui está valor a pagar, mas ele vai calcular o valor a receber, ok? Essas alterações aí de pagar para receber eu vou realizar aqui, tá? E o código-fonte ele já vai totalmente ajustado, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos aqui o código-fonte da nossa tela parcela recebimento único detalhe.